Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Até sentei aqui para responder essa daqui com calma. Acredito que tudo que eu pensei em falar aqui em relação à organização gira em torno de uma palavra, que é ordem. Mas não é tão simples assim. É legal a gente destrinchar e entender como colocar essa ordem nas coisas, que não é só ordem na hora do trabalho. Ah, eu faço home office e tenho que me organizar aqui no trabalho. Não é só a ordem na hora de agir no trabalho. É a ordem em todo o restante das coisas. Porque o trabalho é só uma coisa do seu dia, é só uma coisa da sua vida. E ele é afetado pela ordem das outras coisas também, e é isso que eu vou falar. A primeira coisa que pra mim tem que ter ordem, porque senão o restante também começa a capengar, que é a ordem nos cuidados pessoais. Pra mim isso é extremamente importante, não é porque eu trabalho em casa que eu não me arrumo, que eu não dou uma ajeitada no meu cabelo, que eu não passo minha maquiagem, que eu fico vestida igual mendiga, porque se eu ficar desse jeito, parece que a tendência de eu fazer as outras coisas também meio mais ou menos, ou nem fazer, aumenta. Então, não gosto da ideia de levantar, ficar o dia inteiro de pijama, cabelo tudo bagunçado. Aí, às vezes, toma um café rápido, mal toma um café, já vai correndo desarrumada pra mesa pra mexer no computador, trabalhar ali, fazer o home office, uma coisa parece que vai empurrando a outra. Chega final do dia, você tá ainda mais descabelado do que você acordou, com a mesma roupa que você acordou. Pra mim, isso não funciona. A minha cabeça entra em colapso. Ah, não, mas me arrumar dá muito trabalho. Imagina, eu vou ficar perdendo tempo pra arrumar meu cabelo, gastar com maquiagem pra ficar em casa. Então tá bom, então não faz. Então fica descabelada, fica com a cara oleosa, fica com o cabelo oleoso. Às vezes trabalha em casa, fica 3, 4 dias sem lavar o cabelo fica um sebo, fica aí pijama o dia inteiro. Aí o restante das coisas tem uma tendência muito provável de não fluírem bem também. Então, são escolhas. A gente pode escolher o que dá um pouquinho mais trabalho, talvez gastar um tempinho com aquilo para que as outras coisas fluam melhor, ou pelo menos testar para ver se isso realmente vai fazer com que as outras coisas fluam melhor, ou fica do jeito que tá, porque dá trabalho. Isso também, para quem, uma coisa que eu penso, para quem é casado e tem filho principalmente, não faz nenhuma lógica na minha cabeça você gastar com maquiagem, gastar tempo, se arrumar e tudo mais, só quando vai sair, porque você vai ver e vai encontrar outras pessoas para que as outras pessoas te vejam arrumada, mas em casa, com seu marido, seus filhos, que são as pessoas mais importantes para você, você oferece para eles a sua versão, com a cara oleosa, com o cabelo ceboso, com a camiseta rasgada do posto. Então, para mim, o primeiro ponto em relação à ordem é a ordem com os cuidados pessoais. Eu acho que dá para aproveitar, inclusive, que se você trabalha no home office, muito provavelmente você não perde tempo do seu dia com coisas que pessoas que não trabalham no home office perdem. Por exemplo, pegar um ônibus ou um carro que seja, demorar 30 minutos para ir para o trabalho, demorar 30 minutos para voltar. Então, tem um tempo a mais que outras pessoas muito provavelmente não têm. Então, dá para aproveitar esse tempo para aplicar no cuidado pessoal, para hidratar o cabelo, para fazer uma skincare. Ah, não gosto de ficar maquiada em casa, me incomoda. Então cuida da pele, faz uma skincare, compra umas roupas que são confortáveis, mas que não são desleixadas para ficar em casa. Eu acho que esse, para mim, é o primeiro ponto relacionado à ordem. A ordem com o cuidado pessoal. Sem isso, para mim, o resto começa a capengar e parece que não flui. Segundo ponto que para mim precisa obrigatoriamente ter ordem, que é os cuidados com a casa. A ordem com a casa. Principalmente para quem trabalha em home office, ficar com a casa de ponta cabeça, bagunçada, ficar com louça na pia o dia inteiro, ficar com o banheiro sujo, com a cama bagunçada, desarrumada, é uma coisa que provavelmente vai prejudicar para que o restante das coisas também fluam. Imagina você estar num ambiente que é o lugar que você dorme, é o lugar que você assiste, é o lugar que você come, é o lugar que você trabalha, e esse ambiente fica bagunçado. Não significa que você tem que ficar lambendo a casa o dia inteiro, que não pode ter pó em lugar nenhum. Mas a mínima ordem para que você consiga sentar num lugar, trabalhar e olhar em volta e ver que não tá bagunçado, ver que tá ok, eu acho extremamente necessário. E é claro que às vezes acontece, não dá tempo de lavar uma louça. No meu caso, por exemplo, se eu agendei um paciente, o almoço demorou um pouquinho pra sair, demorei um pouquinho pra comer, às vezes já tem um paciente daqui 15 minutinhos, não dá tempo de eu lavar a louça, porque eu tenho que fazer pré-consulta e tudo mais, a louça fica ali, assim que der um tempinho eu vou lá e lavo. Não é uma neura, mas eu acho que ao mínimo de ordem, mínimo de organização lógica, para que você consiga manter organizado o ambiente de trabalho, que é a sua casa, faz toda a diferença para que você consiga trabalhar em paz, para que você consiga render no trabalho e deixar todo o restante organizado. E o terceiro ponto é a ordem no próprio trabalho. Você determinar horários e determinar um lugar que você vai trabalhar. Então, por exemplo, eu quero acordar
7 horas, organizar algumas coisas, me arrumar e começar a trabalhar 8h30. Então, 8h30, você vai sentar num lugar específico que você determinou que vai ser o lugar que você vai trabalhar e você vai trabalhar. Você vai esquecer o celular, você vai esquecer as outras tarefas da casa, você vai esquecer os seus outros afazeres naquele momento, se isso for possível, e você vai usar aquele tempo para trabalhar. Então, por exemplo, das 8 às 10 eu quero trabalhar. E você trabalha das 8 às 10. Aí você para, faz um lanchinho. Aí das 10h30 até meio-dia eu quero trabalhar. Determine horários e os cumpra, porque é muito fácil a gente se perder e se distrair quando a gente tá em casa. Tem a TV, tem o celular, aí tem a geladeira, aí tem o armário, aí tem uma coisa que eu lembrei que eu tenho que fazer, tem a roupa que eu lembrei que tem que colocar para lavar. Então, essa determinação, essa delimitação é extremamente importante. E para mim, os outros pontos, a ordem em relação aos cuidados pessoais, a ordem em relação aos cuidados da casa, fazem toda a diferença na hora de eu conseguir delimitar a ordem no trabalho, na hora de eu conseguir distribuir os horários de trabalho, o que eu vou fazer, o que eu preciso fazer. Porque se eu não cumprir a ordem com os cuidados pessoais, se eu não me arrumar, acordei, fiquei com o cabelo bagunçado, fiquei de pijama, provavelmente a ordem com os cuidados da casa também já começa a capengar. Aí, às vezes eu sento no sofá, fico mexendo no celular, aí eu me distraio com uma coisa, me distraio com outra, quando eu vejo já é perto do horário do almoço, eu não arrumei a casa, aí a casa tá bagunçada, aí eu não sei se eu arrumo a casa, se eu lavo o cabelo, e o trabalho ficou. Então, para mim, para que eu consiga trabalhar de maneira organizada, de maneira eficiente, sem ficar louca, ansiosa, tem que ter a ordem com os cuidados pessoais e a ordem com a casa. Só assim eu consigo ser realmente eficiente e produtiva no meu trabalho, enquanto o restante também fica organizado. As coisas em relação à dieta, mercado, a casa, coisas pessoais no geral, consigo deixar tudo organizado. Mas esses pontos têm que ser obrigatoriamente cumpridos. E agora vem o pulo do gato. Como eu consigo cumprir esses pontos? Não é uma coisa que acontece 100% do tempo, 100% certo. Mas já melhorei muito, já consegui achar um jeito que faz com que eu fique dentro do cumprimento desses 3 pontos. Aí vem o quarto ponto, que é a ordem na organização da rotina. Rotina é um negócio que você tem que ter pré-determinado se você quiser ter ordem nos seus cuidados pessoais, se você quiser ter ordem nos cuidados da casa, se você quiser ter ordem no trabalho. Então, o quarto ponto, se você não organizar ele, se você não determinar ele, dificilmente você vai conseguir cumprir os outros 3. Então, o terceiro, que é o ponto relacionado ao trabalho, depende, para mim, do primeiro e do segundo ponto. O primeiro e o segundo ponto dependem do quarto ponto. Então, todos os pontos dependem desse ponto aqui, que é a organização da rotina. Não tem como fugir de você organizar a rotina de alguma forma, se você quiser deixar todo o restante organizado. Seja numa agenda, seja num planner, seja no celular, no bloco de notas, alguma coisa você vai precisar fazer para deixar tudo pré-determinado. Eu lembro que quando eu era criança, adolescente, a minha mãe determinava para mim algumas tarefas. Por exemplo, você vai ter que limpar a mesa do café, lavar a louça, varrer a casa e recolher a roupa que está no varal. Eram tarefas relativamente simples, que uma criança consegue fazer. O que eu fazia? Eu lembrava o que ela tinha mandado eu fazer, eu pegava um papelzinho, uma caneta e eu colocava em ordem. Eu colocava, primeira coisa, chacoalhar a toalha do café. Segunda coisa, lavar a louça. Terceira coisa, recolher a roupa. Quarta coisa, varrer a casa. Quinta coisa, ler um livro. Eu colocava tudo bonitinho, o que minha mãe tinha mandado, o que eu queria fazer num papelzinho. Então, organizar, ser mais metódica com algumas coisas é algo pessoal meu, que eu faço desde criança, porque eu vejo que funciona muito bem pra mim assim. E hoje, depois de adulta, inclusive estudando sobre o assunto, estudando sobre comportamento humano, sobre como funciona, eu vejo que isso realmente faz todo sentido e que tem inclusive embasamento científico. O Wesley, para quem não conhece, é neurocientista e psicólogo, ele usa a seguinte frase: se você é uma pessoa que não tem uma agenda, é como se você tivesse uma Ferrari e não soubesse dirigi-la. Porque quando você pré-determina algumas tarefas, algumas coisas, quando você pré-determina uma rotina, você não precisa ficar se descabelando, tentando lembrar o tempo todo o que você tem que fazer, onde você tem que fazer, para quem você tem que fazer, quando você tem que fazer, porque isso já está pré-determinado e você sabe que é só você olhar e cumprir. E você deixa a sua energia para gastar com coisas que talvez realmente necessitem de mais energia. Por exemplo, tolerância com estresse, tolerância com raiva, tolerância com certos comportamentos que
são coisas que muitas pessoas não conseguem controlar porque já gastaram tanta energia com estresse, com coisas que poderiam ser evitadas, como por exemplo, acabar as coisas que você deveria ter comprado no mercado, a roupa que você queria usar, mas está suja. A gente gasta tanta energia com isso que não sobra para coisas que talvez precisariam de mais energia para a gente ter mais controle. Então, uma coisa que muita gente faz: não tem dia certo para lavar roupa, não tem dia certo para ir no mercado, não tem dia certo para preparar marmita, não tem horário, dia certo para ir para academia, só vai indo. Deixa o vento levar, deixa a vida levar, o que der pra fazer deu, o que não der não deu. Mas, se você deseja ter uma rotina mais organizada, um trabalho mais organizado, que você consiga render melhor, ser mais produtivo, se você quer ter uma casa mais organizada, talvez seja a hora de começar a pré-determinar algumas coisas para que realmente tenha o resultado que você quer. Isso não só para quem trabalha em casa, mas para quem trabalha fora também se encaixa perfeitamente. Que é escolher dias, por exemplo, eu vou lavar roupa na quinta e na sexta-feira. Fechou. Quinta e sexta-feira é dia de lavar roupa. Não vou deixar acumular para a próxima semana, não vou deixar para lavar quando o sexto estiver estourando. Quinta e sexta-feira é dia de lavar roupa. Sábado é dia de passar um paninho nos sapatos, dia de limpar os sapatos. Sábado é dia de limpar os sapatos, então vou passar um paninho e vou deixar tudo limpinho. Quarta-feira é dia de fazer compra no mercado. Quarta-feira vai ser dia de fazer compra no mercado. E não é para negociar, a não ser que seja por um caso realmente muito extremo, uma coisa realmente muito necessária que você precise negociar. Mas, no dia a dia, normal, se você só tá com preguiça, se você só tá cansado, se você só tá estressado, não deixe de cumprir a rotina e as tarefas que estão pré-determinadas, porque é isso que um adulto funcional faz. Então veja quais são as tarefas fixas de toda a semana. Então, por exemplo, toda semana você tem que ir no mercado, toda semana você tem que lavar roupa, toda semana você tem que limpar a casa, toda semana você tem que fazer marmita. Veja quais são as suas tarefas fixas e determine dias da semana para que você as faça. Tendo isso em mente, não negocie. Chegou terça-feira, é dia de ir no mercado? Vai no mercado. Chegou quarta-feira, é dia de limpar a casa? Você vai limpar a casa. Faça isso porque todo o restante vai ser muito mais fácil. Coisas que não são fixas, coisas do dia a dia. Um dia eu tenho que fazer um relatório, no outro dia eu tenho que entregar algum projeto, coisas que não são de toda a semana, você vai organizando aí no dia a dia. Fica muito mais fácil porque você já economizou energia com as coisas que são fixas, porque você sabe quando que você vai ter que fazer. Você sabe quando vai sobrar tempo para fazer as coisas que não são as coisas fixas. Eu tenho inclusive na minha agenda, não uso agenda, eu tenho um caderninho que eu vou anotando, tenho o meu próprio método de anotar as coisas, mas eu tenho inclusive um tempo pré-determinado para coisas que podem surgir, BO para resolver, coisas para fazer. Então eu tenho um horário de trabalho, tenho o dia de limpar a casa, o dia de lavar roupa, e tem certas janelas nos meus dias que são janelas em que eu uso para resolver as coisas. Então, sei lá, tem que pagar conta, tem que correr atrás de alguma coisa, ir em algum lugar ver o documento. Tenho inclusive um tempo que é para resolver essas coisinhas que não são coisas fixas. Isso significa que sempre funciona, que eu faço tudo certo, que eu cumpro tudo na agenda, que eu não furo nada na rotina? Não, não significa. Mas já me ajuda muito quando comparado com uma rotina totalmente desordenada. Quando eu não predetermino nada, quando eu não tenho dia para fazer as coisas, quando eu não tenho dia certo para arrumar a marmita. Fica muito bagunçado quando isso acontece. Então, mesmo que eu não seja tão rígida com as pré-determinações e com a rotina, com as tarefas, às vezes acontece de eu furar uma, não deu pra fazer hoje, às vezes eu faço amanhã, mas eu tento cumprir, tento não negociar, justamente porque eu sei o efeito dominó positivo que isso causa e eu também sei o efeito dominó negativo que não fazer isso causa. Então é isso, falei igual uma doida aqui, mas é um assunto que eu acho que pode ajudar muita gente. Se é certo, se é errado, se outra pessoa falou que não é assim, não sei, é o que funciona pra mim. Tem grande parte, inclusive, que é embasada em ciência, então não são só vozes da minha cabeça. Se pra você não funciona, se você acha que tá errado, se pra você funciona de outra forma, aí você faz essa outra forma aí da sua casa. O que eu falei é uma coisa que funciona pra mim, que eu sei que pode ajudar tanto a menina que perguntou, tanto outras pessoas que acham que pode ser aplicada a elas.